Bom, gente, o Ministério da Educação divulgou que 3 a cada 10 crianças não sabem ler ou escrever palavras simples, um problema real para a educação do nosso país. Mas, a fim de amenizar esse problema, um programa gratuito tem sido adotado por algumas escolas brasileiras com projetos que incentivam a capacitação, a alfabetização e a autonomia das crianças. O projeto recebe o nome de Super Autor. Veja na reportagem da Gisele Calisto. A Beatriz, ela é aquela criança que sempre pede para ler uma historinha antes de dormir, né? Então ela escolhe o livrinho, a gente faz uma combinação, porque senão a gente não dorme, então a gente combina até que parte a gente lê, e ela vai comentando, e ela também gosta que eu invente histórias. E ela vai participando da minha história e vai virando a história dela. Eu acho isso bem engraçado, né? Toda criança tem um jeito único de expressar suas emoções, experiências e conhecimento. Essa famosa flor da idade é carregada de enigmas. Alguns são assim, cheios de detalhes expressos através de desenhos e livros. A imaginação da criança é surpreendente e da percepção que ela vai tendo da realidade dela também abre espaço para a gente ter assuntos importantes, de situações que ela se sentiu triste, de situações que ela se sentiu muito feliz, do que ela gosta de fazer. Então essas histórias do lúdico vêm também para a realidade, né? O processo de desenvolvimento da criança geralmente precisa ser bem lúdico. E isso vai desde os brinquedos, da parede até o chão. Mas para entender como tudo isso funciona, a gente precisa voltar desde o início. Até o número 1, né, Lu? Vamos lá? A ciência explica o porquê das crianças precisarem tanto do que é lúdico para desenvolver sua capacidade de expressar. A criança, ela tem uma condição que é a plasticidade neuronal. Como que funciona isso? O nosso cérebro, ele tem as células, que são os neurônios, e os neurônios, cada neurônio, dependendo da área do cérebro, tem uma função. Plasticidade neuronal é quando esse neurônio, ele tem a capacidade de mudar de função, estando numa área que anteriormente ele não tinha essa função diferente, né? Por isso que a criança ela consegue ajeitar o cérebro, ajeitar a estrutura neuronal de acordo com os estímulos que ela recebe. Por isso que a criança aprende com mais facilidade do que o adulto. Mas as diferentes áreas do cérebro não se desenvolvem todas ao mesmo tempo. Cada estímulo de uma célula passa por diferentes fases de desenvolvimento. Entre cada processo, existem aqueles que as crianças reconhecem menos as linguagens e mais os estímulos visuais. Por isso é muito fácil a gente trabalhar com metáfora, com histórias, com essa questão lúdica, né? Segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica, milhares de crianças tiveram dificuldades no processo de alfabetização durante a pandemia. Os dados divulgados pelo Ministério da Educação mostraram que o nível de alfabetização ficou abaixo do esperado. O número de crianças não alfabetizadas saltou de 15,5% em 2019 para 33,8% em 2021. Ou seja, 3 a cada 10 crianças não sabem ler ou escrever coisas básicas. Em busca de minimizar os problemas que a pandemia agravou, um programa pedagógico e gratuito foi criado para desenvolver a capacidade criativa dos alunos através da arte. O projeto recebe o nome de Super Autor. Hoje em dia, as crianças ficam muito mais conectadas com a internet, celular, televisão, e então a gente consegue, né, colocar essa sementinha da leitura nela. Elas ficam mais interessadas, estimuladas, porque é uma coisa que elas criaram, e a partir disso elas ficam curiosas para conhecer outras histórias. As crianças na primeira infância, todos os estímulos que elas recebem na primeira infância é o que vai reverberar para a vida. Então é muito importante que a gente plante essa importância dos livros, porque esse estímulo vai ser o futuro deles. A história é contada pela sala, então todos os livros têm a mesma história, porém o desenho é individual de cada criança. Cada criança vê aquela história de uma forma, desenha de uma forma, então essa interação entre os pais no dia, onde meu filho enxergou essa parte da história dessa forma, e o desenho é uma forma de expressão muito relevante na primeira infância. Então é um projeto que pra gente é muito prazeroso, porque leva
o amor pelos livros para as crianças, não só na leitura, mas na criação de uma história. Esse projeto concreto é importante porque a criança se torna protagonista do que ela está fazendo, né? Então evolui e estimula muito mais a autoestima dela, porque afinal de contas ela é o superautor do livro. Autonomia, criatividade e empoderamento são as consequências geradas pelo projeto. Coisa boa para quem se preocupa com o crescimento saudável desses pequenos. Estudar é treinar as áreas do cérebro, né? Quanto mais a gente estimula, mais conexão neuronal a gente vai ter e mais habilidade para conseguir desenvolver habilidades, né? Como a memória, como a linguagem, a escrita. Então, quando a gente estuda, a gente treina e capacita essas regiões. Quando a criança não é exposta ao estudo sistemático, possivelmente ela vai ser uma criança mais limitada e um adulto mais limitado, que vai ter mais dificuldade para entender o ambiente em que ele está inserido. Eu percebi uma melhora no desenvolvimento da Beatriz, ela tem 5 anos e no começo do ano, depois da pandemia, a gente reparou uma certa ansiedade para contar histórias, né? E desde que ela começou a perceber a importância das histórias, ela se preocupa em entender o que está acontecendo, falar o começo, meio e fim. Ela gosta muito de se expressar, né, emocionalmente com as histórias. Então, quando eu vejo que ela está meio chateada, eu conto uma história para ela poder falar como ela se sente em relação àquelas situações. E ela gosta muito de desenhar situações que ela vive, né? Então, isso ajudou bastante o desenvolvimento dela.